Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Professor Fabiano aqui mais uma vez falando com vocês, dialogando com vocês, trocando informação, dando continuidade às nossas aulas, às nossas videoaulas e tratando dos conteúdos que a gente já vem abordando aí ao longo desses meses, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma característica específica de alguns esportes. Vamos falar das lutas. As lutas, elas têm características próprias, né? Primeiro, a gente deve distinguir luta de violência, distinguir luta de atividade sangrenta, atividade estritamente masculina, voltada para os homens. E por que a gente deve iniciar com esse pensamento? Porque o espaço das lutas também é um espaço que as mulheres têm total direito de habitar. A gente vive numa sociedade que ela é extremamente machista, ela restringe, ela cerceia a participação da mulher em vários aspectos, né, em vários pontos. No esporte não é diferente, e nas lutas também não é diferente, isso acontece com muita frequência. Muito por termos em nossa cabeça justamente essa visão que eu iniciei a minha fala, de que é um esporte sangrento, de que é um esporte violento, de que é um esporte que é bruto, que é um esporte que vai tirar das mulheres aquilo que ela culturalmente foi dado a ela, né? Fragilidade, suavidade, né? E as mulheres, né, através dessa pecha, através desse rótulo, elas acabam sendo impedidas de participar de um esporte por causa dessa rotulagem, por causa dessas características que foram atribuídas tanto às mulheres quanto às lutas, né? É dever nosso fazer a defesa de que as mulheres têm direito a exercer seu papel onde quer que ela deseja. E nas lutas não pode ser diferente. A gente tem tido bastante bons exemplos ao longo dos últimos anos com a quebra desse paradigma. Primeiro, entender que no universo da luta existe sim um confronto entre duas pessoas, existe sim o desejo de um oponente, né, sobressair fisicamente sobre o outro, mas existe toda uma limitação de regras no qual você deve seguir. E essas regras, elas surgem justamente para o quê? Para a manutenção da ordem daquele espaço, para a manutenção e preservação da integridade física dos participantes. Qualquer alteração às regras acarreta em punição para aquele que infringiu. Isso é óbvio. Também é óbvio que numa modalidade esportiva no qual a força, né, ela é muito evidente ali, em algum momento ou outro, um golpe, né, pode ser desferido com mais força, pegar de um ponto mais específico e causar uma contusão. Mas isso faz parte da regra do jogo, faz parte da regra das lutas. Isso é de conhecimento das pessoas que estão inseridas naquele universo de lutas. Aquele universo no qual as pessoas estão se inserindo, existe todo um contexto em torno dele que é de conhecimento dos seus participantes, né? O que nós vemos na nossa sociedade e o que nós devemos combater é o cerceamento desse espaço por parte das mulheres, né? O cerceamento desse espaço por parte de seres humanos que não sejam os homens, né? Um espaço predominantemente masculino, né? E na verdade a gente vê essa quebra acontecendo e ela deve, obviamente, né, ser quebrada, porque a mulher que deve escolher qual modalidade esportiva que ela vá se identificar, que ela vá aderir, né? Não só por uma questão de competição, mas por uma questão de bem-estar, né? A luta, ou as lutas de um modo geral, elas estão para além da questão competitiva, para além do UFC, né, para além do MMA, tá além disso. Existe uma concepção de prática de luta como prática de atividade física, né? E você cercear, você fechar esse espaço para a participação das mulheres sob um argumento do senso comum de que as mulheres não devem estar no tatame, né, não tem conhecimento e não tem base nenhum nas ciências. As mulheres têm todo o potencial. A gente tem visto aí participação de mulheres com lutadoras no tatame, no octógono, mulheres que têm desempenhado o papel com grande maestria, com bastante qualidade, né? Lutas bastante qualificadas, lutas que a gente vem vendo as mulheres abrindo esse caminho, nessa perspectiva para o ingresso de outras mulheres,
com muita qualidade, né? Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. E a mídia, que muitas vezes joga contra, né, em alguns pontos, a mídia tem um papel fundamental, que é abrir o espaço para que essas mulheres sejam vistas na televisão, para que essas mulheres tenham visibilidade, né, para que não só abra espaço para a participação de outras mulheres, mas também que seja um elemento difusor de novos paradigmas, de novas ideias, de novos pensamentos, né? De que a mulher tem todo o direito de ocupar o tatame, de que a mulher tem o direito de usar um kimono, de pleitear uma faixa, né? De seguir uma carreira profissional ou simplesmente aderir à luta como uma prática de atividade física, defesa pessoal, enfim, os objetivos cabem a cada um ou a cada uma, né? Não estamos aqui para definir. O que é urgente e importante é a gente saber que existe sim um cenário que cerceia a participação das mulheres nas modalidades esportivas, em especial nas lutas, e que a gente tem o dever de dialogar, de conversar, para que esse espaço seja garantido também a elas, né? Que elas tenham também possibilidade de participar do Muay Thai, do Judô, do Jiu-Jitsu, do Karatê, do Taekwondo. São diversas lutas, diversas modalidades esportivas, né, que envolvem essa questão do confronto, da disputa física por um espaço, de sobressair sobre o seu adversário, e que cabe às mulheres. As mulheres cabem ali nesse espaço, né? Não, esse espaço não pode ser predominantemente para os homens, né? Os homens já têm a garantia, culturalmente falando, de vários espaços na sociedade. Não nos dá direito de cercear, de deixar as mulheres fora desse espaço, né? As mulheres têm muito a contribuir, as meninas que querem fazer uma luta devem, né, lutar por esse espaço, devem brigar por esse espaço, né? E felizmente, né, e eu trago aqui uma realidade que eu vivencio nas escolas. Eu muitas vezes converso com meninas que fazem jiu-jitsu, que fazem judô, ou fazem outro tipo de luta, e essa conversa às vezes acontece entre meninas e meninos, e eu vejo uma aceitação por parte dos meninos com muita harmonia, né? Com muito boa aceitação dessa participação feminina nas lutas, né? E assim que deve ser, esse espaço deve sim ser garantido a elas. Não só o espaço no tatame, mas como o espaço nas mídias, o espaço nos meios de comunicação, a fim de dar garantias, né, de que esse espaço é um direito e deve ser frequentado por elas, né? E a gente não deve, de forma alguma, perpetuar uma herança cultural nossa, machista, patriarcal, que cerceia, que segrega as mulheres a participação em vários esportes, deixando elas quase que exclusivamente como sendo do lar, né? Esse conceito ele tem que ser abolido de uma vez por todas em nossa sociedade. Vivemos no século XXI, é fundamental que a gente tenha compreensão de que os direitos efetivamente são iguais, né? Nós temos os direitos iguais, então nós devemos ter essa concepção muito bem amarrada, muito bem entendida entre nós, ok? É um conteúdo bem diversificado, bem geral em relação assim ao contexto da educação física, né? Ele até foge um pouquinho do contexto da educação física, não tem uma especificidade, mas é extremamente importante e urgente abordar esses temas, e a gente tem aqui a possibilidade, através do nosso conteúdo, de poder dialogar sobre ele, né? Trazer esse diálogo que é super importante, a defesa do direito das mulheres de estar onde elas querem estar. Ok? Um grande abraço, continuemos nos cuidando e até breve.